Ok? Boa tarde a todos, agora eu acho que é tarde, né? E estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vim falar de Gênesis 8 e 9. Bom, eu percebi uma coisa relendo o texto antes de falar, que Deus fez chover durante 40 dias, é dito no capítulo 7. E no fim do capítulo 7 é dito que por 150 dias prevaleceram as águas na terra. E eu achei isso interessante, que depois no capítulo 8, vou dar um spoilerzinho antes de passar pelo que eu quero, é dito que que Deus se lembrou de Noé, eu já volto nessa passagem, e fez as águas minguarem. Em 150 dias as águas foram diminuindo, em 40 dias depois disso a terra estava seca. Eu só achei legal esse tempo que Deus escolheu, né? Por que será que Deus escolheu 40 dias de chuva, 150 dias de água? 150 dias de água diminuindo para depois 40 dias. Eu não sei exatamente por isso, mas deve ter algum motivo, né? Porque ele é Deus. Mas o capítulo 8, o primeiro versículo é: E lembrou-se Deus de Noé. Deus nunca se esquece dos seus servos, principalmente aqueles que estão no meio das dificuldades, aqueles que precisam dele. Deus nunca se esquece. Então, cerraram-se as fontes do abismo e as janelas dos céus. E foi novamente o que eu tinha dito no outro vídeo. Eu acho que essas fontes do abismo e essa janela dos céus são coisas, sim, espirituais. Não é algo aqui físico da Terra. É algo espiritual que afetou o mundo físico. E iam escoando-se as águas. E então Noé soltou um pombo. Não, um corvo. E um pombo, né? Foi os dois, na verdade. E para ver se estava aparecendo a terra. O pombo voltou sem nada. E a pomba depois voltou com uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado. E aí Noé esperou um pouco mais. E então Noé tirou a cobertura da arca e olhou. E eis que a face da terra estava enxuta. Tinha se passado o dilúvio. Tinha acabado aquele momento. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai tu com tua mulher, teus filhos e a mulher de teus filhos, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, traze contigo, e povoem abundantemente a terra, frutifiquem e se multipliquem. Isso a gente levou ao extremo, né? Porque hoje em dia somos 8 bilhões, nem dá para imaginar tantas pessoas, cada uma com sua história, cada uma com suas necessidades, e todos precisam de Deus. Então saiu Noé, seus filhos, sua mulher e a mulher de seus filhos da arca. Então Noé edificou um altar. Edificou Noé um altar ao Senhor. A primeira coisa que Noé fez ao sair daquela dificuldade, ao sair daquele problema, foi edificar um altar para Deus. Porque ele sabia que toda a glória é para Deus. Tudo é para Deus. Tudo que a gente faz é por Ele, para Ele. E Noé queria agradecer a Deus por ter tirado ele daquela situação. Queria agradecer a Deus por ter limpado o mundo. Noé queria louvar a Deus. Então sacrificou o animal limpo e a ave limpa e ofereceu o holocausto sobre o altar. Eu não sei se vocês lembram, mas antes de começar o dilúvio, Noé colocou alguns animais a mais na arca, para que ele já colocou esses animais pensando que eles seriam sacrificados quando eles chegassem, porque é dito que ele colocou 7 animais limpos e 7 aves limpas antes do dilúvio começar. E é dito que ele pegou esses animais e aves limpas e ofereceu ao Senhor. E o Senhor sentiu o suave cheiro, que nem aconteceu com Abel. Um sacrifício de verdade, de todo o coração, chega em Deus. E ele vê
a diferença daquele que crê e daquele que não. E Deus disse em seu coração, não foi dito. Deus não diz nada da boca para fora. É escrito na Bíblia que a palavra de Deus tem poder e ela nunca volta vazia. Mas na Bíblia normalmente é escrito Deus disse, Deus falou. Mas aqui é dito Deus disse em seu coração. Foi algo muito mais profundo. Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Então Deus promete aqui que não vai amaldiçoar a terra. Nunca mais. Deus promete que não vai amaldiçoar a terra por causa do homem. E ele explicita, né, que o coração do homem é mau desde sua mocidão. Deus continua. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Esse sementeira e cega não é cega com C, é cega com S. Não sei exatamente o que isso quer dizer, mas esse versículo representa que a gente vai ficar nesse ciclo. Dia e noite não cessarão, enquanto a terra durar. Isso é um ponto importante, porque uma hora a terra vai pegar fogo. Deus promete que não vai mais inundar a terra, mas o Apocalipse, lá no final da Bíblia, que é o último livro, o único livro que ainda não aconteceu, ele mostra o que vai acontecer com a terra nos últimos dias. E abençoou Deus a Noé e seus filhos. E aqui tem uma parte importante, já no capítulo 9. A carne, porém, com sua vida, sangue do seu sangue não comereis. Então aqui já deixa claro, isso é Deus dizendo, no capítulo 9, versículo 4. Que canibalismo é pecado, né? Se alguém tinha alguma dúvida, tá aí a resposta. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Então, quando o sangue de alguém é derramado, quando acontece uma injustiça, vai ter uma procuração do porquê que aquilo aconteceu. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão de todo homem, do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Nesse momento que Deus diz da mão de todo animal, ele não está dizendo que ele vai requerer, que ele vai querer saber do sangue do animal que morreu, mas sim se o animal matou um homem. A gente consegue ver isso pelo jeito que está posto a frase, né? Que não tem problema o homem matar um animal. Deus escreve aqui em cima que os animais servem para nos... Qual que é a palavra? Para vosso mantimento. Mas Deus, vamos imaginar que um lobo mata um homem. Aí Deus vai querer o sangue dele, entendeu? Não é Deus vai querer o sangue dele, Deus vai querer a justiça. Como em todos os momentos, também aqui é dito. Como também a mão de todo homem. Então, se eu matar alguém, se você matar alguém, Deus vai querer o sangue daquela pessoa. E aí é um momento que a gente tem para se redimir, se colocar a cabeça no chão e pedir perdão, porque senão a justiça vai vir. E falou Deus com a Noé e a seus filhos, dizendo: E eis que eu estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Então é dito, Deus aqui vai fazer uma aliança com todo mundo, porque naquele momento só tinha Noé. Então a descendência de Noé é todo mundo que existe, né? Hoje em dia todo mundo é descendente de Adão e Eva, mas também de Noé. Então Deus faz essa aliança com todo mundo. E ele diz: E com toda a alma vivente, que convosco está, de aves, de gado e de todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruído a carne pelas águas do dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, capítulo 9, versículo 12: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e toda a alma vivente, por gerações eternas. O meu arco eu tenho posto nas nuvens, e este será por sinal da aliança entre mim e a terra. É daí que vem aquele dizer que o arco-íris é a aliança de Deus com a terra.
Porque não importa a chuva que vier, Deus deixa explícito que não vai haver mais dilúvio, que toda a carne não será derramada, será morta pelo dilúvio. E o arco-íris que vem depois, na Bíblia, é dito como o arco da aliança. E então me lembrarei da minha aliança entre mim e vós. E Deus repete isso várias vezes. Uns 3 versículos seguidos Deus diz: e este arco estará nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda alma vivente que está sobre a terra. Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e toda a carne da terra e que está sobre a terra. E aí, a partir disso, Noé e seus filhos, sua esposa e a esposa de seus filhos foram povoar aquela terra, né? Noé começou a plantar e depois de edificar o altar, Noé foi viver a vida dele, mas sempre com base no Senhor. E aí Noé plantava uvas. Noé planta uma vinha e colheu uvas. Dessas uvas ele fez vinho e embriagou-se. E aí, deixando claro uma coisa, aparentemente quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que alguns homens de Deus se embriagaram em alguns momentos. É bom lembrar que pode ser até que a embriaguez não seja um pecado em si, mas o vício em bebida e usar a embriaguez para esconder as suas dores, as suas mágoas, para fazer você esquecer dessas coisas, é onde mora o pecado, na embriaguez. Aqui, Noé se embriaga, se eu não me engano, Davi se embriaga uma vez, mas esse do Davi eu não tenho tanta certeza. Vou ler depois para confirmar. Quando a gente chegar lá eu confirmo com vocês. Mas não é... Reformulando a frase. Existem alguns momentos que homens de Deus se embriagam. Só que é assim, um momento. Não é um vício, não é para esquecer dessas coisas. É algo episódico. E aí, Noé embriagado, dentro de sua tenda, estava nu. E Cão, um de seus filhos, que ele tinha o filho Sem, Cão e Jafé, o filho do meio Cão, viu ele nu. E em vez de ajudar o pai, ele foi falar para os irmãos. Ele falou: olha gente, o pai tá nu na tenda. E os 2 outros irmãos dele, Sem e Jafé, não quiseram ver o pai deles nu. Eles botaram um cobertor, tava os 2, né? Aí um segurando um lado do cobertor, o outro segurando o outro. Chegaram de costas em Noé e jogaram o cobertor para cobrir a nudez do pai, as vergonhas do pai. Quando Noé ficou sóbrio, Vou ler o versículo que é mais fácil tentar conjugar esse verbo. Gênesis 9, 24. E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. Cão é o filho menor, desculpa, eu falei que era do meio. E disse: maldito seja Canaã, servo seja aos seus irmãos. E bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja ele Canaã por servo. E nesse momento, Noé amaldiçoou Canaã. Porque Canaã era o filho de Cão. Então, Noé amaldiçoou a descendência dele. E falou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então, a gente vê o temor que a gente precisa ter com os nossos pais, com os nossos responsáveis, com aqueles que cuidam da gente, coisa que Cão não teve. E a gente precisa ser sempre respeitoso. E eu acho que era isso que eu tinha para dizer por hoje. Obrigado por ouvirem, e é isso. Deus abençoe.